Bom dia a todos. Hoje é quinta-feira, dia 17 de setembro de 2015, 5h29 da manhã, para nós começarmos a nossa revisão de véspera para o vestibular do próximo final de semana da Universidade Estadual de Maringá, vestibular de inverno 2015, fora de época devido à greve. E agora acredito que passar pelos tópicos principais vai auxiliar cada um a obter o melhor desempenho na nossa prova de física de conhecimentos gerais no domingo e na prova específica de física na terça-feira. Já desejando de primeira mão uma boa prova a todos e estamos juntos aí para tirar as dúvidas no nosso grupo fechado no Facebook chamado Física 2. Passaremos aí pela análise dimensional, pela parte de mecânica, pela parte de termologia, passaremos pela hidrostática, pela ótica, pela ondulatória, pela eletricidade, pelo magnetismo, pela física moderna e, é claro, a gravitação universal com as famosas leis de Kepler. Análise dimensional. L para comprimento, m para massa, t para tempo. Velocidade, lt elevado a menos 1. Aceleração, lt elevado a menos 2. Força, mlt a menos 2. Trabalho, ml ao quadrado, t a menos 2. Potência, ml ao quadrado, t a menos 3. Somando vetores através da regra do polígono. Cabecinha de um na extremidade do outro. Cabecinha de A na extremidade de B. Cabecinha de B na extremidade de C. O vetor soma é aquele que vai unir o início do primeiro com o final do último. Esse seria o nosso vetor soma dos vetores A mais B mais C. Quem fecha a poligonal é a soma. Início no início do primeiro, final no final do último. Para dois vetores, regra do paralelogramo. Paralelo ao primeiro, passando pelo segundo. Paralelo ao segundo, passando pelo primeiro. No encontro das paralelas, o vetor diagonal, o vetor resultante. De maneira analítica, resultante ao quadrado é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Movimento retilíneo e uniforme. A aceleração é nula, o vetor velocidade permanece constante, ou seja, em módulo, direção e sentido. A resultante das forças externas é nula, para que ele mantenha o vetor velocidade constante, ou igual a zero, que é o repouso, ou diferente de zero, que é o MRU. Você está lembrando disso na primeira lei de Newton, lei da inércia, desde que é condição que a força resultante seja zero, para que o vetor velocidade se mantenha constante. A equação da velocidade escalar média é o nosso delta S sobre delta T, onde nós acabamos chegando na equação S igual a SO mais VT, uma equação do primeiro grau, fazendo com que o gráfico do espaço pelo tempo seja uma reta crescente, se a velocidade for positiva, ele é uniforme e progressivo, e decrescente se a velocidade for negativa. Se ele for retrógrado, função decrescente, os espaços diminuem com o passar do tempo. Para converter de km por hora para metros por segundo, divide por
3,6. Logo, 36 km por hora equivale a 10 metros por segundo. O movimento retilíneo uniformemente variado é aquele que a força resultante permanece constante e não nula, gerando a aceleração resultante constante e não nula. Nós poderíamos usar a equação V igual a VO mais AT, S em função de t é uma parábola, com a concavidade voltada para cima se a aceleração for positiva constante, com a concavidade voltada para baixo se a aceleração for constante e negativa. Lembre que ninguém classifica um movimento só pelo sinal da aceleração. A aceleração positiva é aquela que atua a favor da orientação da trajetória, a aceleração negativa é aquela que atua contra a orientação da trajetória. Para classificar se é acelerado ou retardado, eu devo verificar se o sinal da velocidade e o da aceleração são iguais. Velocidade positiva com aceleração positiva, acelerado. Velocidade negativa com aceleração negativa, retardado. Se eu tiver apenas o módulo da velocidade, dá para classificar em acelerado ou retardado se o módulo da velocidade aumenta é acelerado, se o módulo da velocidade diminui é um movimento retardado. E a equação que não envolve tempo é a equação de Torricelli, v ao quadrado, VO ao quadrado mais o duplo produto da aceleração pelo ΔS. Lembrando que delta é variação, é o espaço final menos o espaço inicial. O gráfico VT nos dá o deslocamento através do cálculo da área. No gráfico VT, a área é ΔS. A área é ΔS no gráfico VT. Se a área estiver no primeiro quadrante, é um deslocamento escalar positivo. Se a área estiver no quarto quadrante, é um deslocamento escalar negativo. Cuidado para não confundir deslocamento escalar ΔS, que é espaço final menos espaço inicial, com distância percorrida, onde nós contabilizamos na distância percorrida tanto quanto ele vai, o quanto ele volta, como se fosse o odômetro do carro. Ele mede distância percorrida. Já deslocamento escalar é o espaço final menos o espaço inicial. Queda livre. A única força atuante é o próprio peso, logo a única aceleração atuante é a aceleração da gravidade. Quando nós fazemos um lançamento vertical para cima, durante a subida o movimento é retardado, o módulo da velocidade vai diminuindo, o peso realiza um trabalho negativo, menos mgh, a energia potencial vai aumentando e a energia cinética, para compensar, vai diminuindo, já que a soma da energia cinética mais a potencial, que é a energia mecânica, permanece constante na presença apenas da força-peso, que é uma das três forças conservativas do universo. Força-peso, força elástica e força elétrica são forças cujo trabalho não depende da trajetória, ou seja, independem da trajetória, apenas do ponto de partida e do ponto de chegada. Lembrem que elas obedecem o teorema da energia potencial, que diz que o trabalho das forças conservativas é igual a menos a variação da energia potencial. Na descida, o movimento é acelerado, o módulo da velocidade aumenta, o peso realiza um trabalho agora positivo na descida, mais mgh, a energia potencial vai diminuindo, enquanto isso a energia cinética vai aumentando. No ponto de altura máxima, a velocidade é zero, mas a aceleração continua sendo a aceleração da gravidade, vertical e para baixo. O movimento parabólico é aquele em que nós podemos decompor o vetor velocidade em Vx, que é o V cosseno, e Vy, que é o V seno. No eixo x nós teremos um mRu, pois a força resultante é zero, já no eixo y nós teremos um mRuv, pois tem a aceleração da gravidade. Durante a subida retarda, durante a descida ele acelera. A única força atuante é o seu próprio peso, fazendo com que a única aceleração presente seja a aceleração da gravidade. O movimento horizontal é movimento retilíneo uniforme e o movimento vertical vai ser uma queda livre, onde nós temos a presença da aceleração da gravidade. O movimento circular e uniforme é aquele em que a velocidade tem direção variável ponto a ponto, sempre tangente à trajetória. Então, o MCU é um movimento acelerado. Lembre, aceleração centrípeta, aceleração normal
ou dita centrípeta, é aquela em que o ângulo que o vetor aceleração centrípeta é perpendicular ao vetor velocidade. Por ser perpendicular ao vetor velocidade, ele recebe o nome de aceleração normal, centrípeta ou radial. Lembre que a força resultante centrípeta é a massa vezes a nossa aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre r. As leis de Newton são válidas para referenciais inerciais, ou seja, referenciais em que a aceleração resultante seja zero. As leis de Newton foram escritas no livro Principia em 1687. É nula a força resultante sobre uma partícula em repouso ou em MRU. Portanto, um corpo pode estar em movimento, mesmo sendo nula a resultante de todas as forças que atuam sobre ele. Lembre lá, o vetor velocidade, por inércia, tende a permanecer constante. Se eu estou em repouso e a resultante das forças externas é zero, a minha tendência é permanecer em repouso. Se a resultante das forças externas for zero e eu já me encontrar em movimento, a minha tendência é manter por inércia o meu vetor velocidade constante em módulo direção e sentido. É a chamada primeira lei de Newton, lei da inércia. Eu utilizo o cinto de segurança para, durante a frenagem, eu acabar não mantendo o meu vetor velocidade batendo o meu rosto contra o vidro do carro. Então, nós utilizamos o cinto de segurança para evitar essa colisão por inércia. A segunda lei de Newton, o famoso princípio fundamental, a famosa equação fundamental da dinâmica. Resultante das forças externas é o produto da massa pela aceleração. O vetor força resultante apontará na mesma direção e sentido que a aceleração resultante. A aceleração resultante apontará na mesma direção e sentido que quem a provoca, que é a sua resultante das forças externas. Grandezas diretamente proporcionais, porque a propriedade intrínseca das partículas chamada massa ela não se altera, ela permanece constante. A força resultante tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Força medida em newtons, massa em quilogramas, aceleração em metros por segundo ao quadrado. A terceira lei de Newton, a famosa ação e reação. Para todo esforço de ação, corresponde um esforço de reação, de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Lembrando que ação e reação nunca se anulam porque atuam em corpos diferentes. Logo, a reação da força-peso não é a força normal, pois elas estão atuando no mesmo corpo. A reação do peso está no centro de gravidade do nosso planeta. Já a reação da normal é a reação à compressão está sobre a mesa. Então, se a maçã comprime a mesa para baixo, a mesa reage e empurra a maçã para cima com a famosa reação à compressão, chamada reação normal. Então, repetindo, o peso e a normal não formam um par de ação e reação. Trabalho de uma força constante é o módulo da força vezes o módulo do vetor de deslocamento vezes o cosseno do ângulo que a força faz com a direção do deslocamento. Trabalho é medido em joules, força em newtons, deslocamento em metros. Trabalho é grandeza escalar. Forças perpendiculares ao movimento não realizam trabalho. Cosseno de 90 é zero. Então, o trabalho da força centrípeta é zero, porque a força resultante centrípeta é perpendicular ao nosso vetor velocidade, sempre tangente à trajetória do MCU. Lembrando que a força magnética ela é perpendicular ao vetor velocidade no lançamento de partículas e a força magnética não realiza trabalho sobre o lançamento das partículas lançadas no interior de um campo de indução magnética. O trabalho da força-peso é mais ou menos mgh. Na descida, o vetor peso e o vetor deslocamento estão na mesma direção e sentido, o cosseno de zero é mais 1, e na descida o trabalho vai ser positivo. Já na subida, a força-peso faz um ângulo de 180 graus com o deslocamento, o trabalho da força-peso vai ser negativo durante a subida, menos mgh. Lembrando, força-peso é força conservativa e o trabalho não depende da trajetória, e sim apenas do desnível vertical, h, entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Energia, assunto muito quente para as provas. Temos que economizar energia. Tipos de energia. Energia potencial gravitacional
mgh. Se um corpo tem altura em relação a um certo referencial, ele vai ter energia potencial gravitacional. Quem não tem altura em relação a um certo referencial não possui energia potencial gravitacional. Então, se eu escolher o chão como zero, em relação ao chão, esse corpo tem energia potencial gravitacional. Se ele vier entrar em contato com o chão, na altura zero, nível zero escolhido como referencial, a energia potencial vai ser zero. Já a energia potencial elástica é dada pela relação kx ao quadrado sobre 2, energia, mais uma vez, no sistema internacional medida em joules, K é a constante elástica da mola em newtons por metro, e x é a nossa deformação em metros. Esse x, deformação, é a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial. Lembrando de não confundir energia potencial elástica, que é kx ao quadrado sobre 2, grandeza escalar, com força elástica, que é grandeza vetorial. Força elástica, grandeza vetorial, vai ser, por exemplo, a nossa kx, a nossa famosa lei de Hooke. Força elástica igual a kx. Grandeza vetorial não deve ser confundida com grandeza escalar. A nossa energia que tem a ver com movimento é a nossa famosa energia cinética. Quem tem velocidade em relação a um certo referencial possui energia cinética. Quem não possui velocidade em relação a um certo referencial não possui energia cinética. E lembrando que essa energia cinética é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Então, se eu dobrar a velocidade da minha partícula com que ela está, a sua energia cinética irá quadruplicar. Já a soma da energia cinética com a energia potencial nos dá a nossa energia mecânica. Plano inclinado. Não trabalhamos com a força-peso propriamente dita, e sim com os seus componentes Px, Py, com os seus componentes Pt e Pn. Px ou Pt é o famoso peso tangencial, é o componente eficaz, aquele que realmente provoca o movimento, calculada por P vezes o seno de alfa. Já o componente normal do peso, Py, ou também chamado Pn, é dado pela relação P vezes o cosseno do alfa. Se não tiver atrito, sistema conservativo, ou seja, a energia mecânica em A, energia mecânica inicial, igual a energia mecânica final, energia mecânica em B. Já se tiver atrito, vamos usar o teorema da energia mecânica, que nos diz que o trabalho da força de atrito, o trabalho das forças não conservativas, é dado pela variação da energia mecânica, ou seja, a energia mecânica final em B menos a energia mecânica inicial em A. Lembre, trabalho do atrito de deslizamento é contra o movimento, então ele vai ser um trabalho negativo. Cosseno de 180 é menos 1, já estou esperando um trabalho da força de atrito de deslizamento como sendo um trabalho negativo. Impulso e quantidade de movimento. Impulso, grandeza vetorial, é dada pelo produto do vetor força pelo intervalo de tempo de atuação no sistema internacional, medido em newton vezes segundo. Já a quantidade de movimento de uma partícula, grandeza vetorial, é dado pelo produto da massa pela velocidade. A relação entre impulso e quantidade de movimento é através do teorema do impulso. O impulso da força resultante é medido através da variação da quantidade de movimento, ou seja, quantidade de movimento vetorial final menos quantidade de movimento vetorial inicial. O teorema da conservação da quantidade de movimento é válido para sistemas isolados, onde o impulso das forças externas é zero, fazendo com que ocorra conservação da quantidade de movimento do sistema de partículas, ou seja, a quantidade de movimento imediatamente antes da colisão é igual à quantidade de movimento imediatamente após a colisão para o sistema de partículas. Então fica MAVA mais MBVB igual a MAVA' mais MBVB'. Lembre que esses sistemas isolados, nós tínhamos casos especiais das famosas interações rápidas.
fazendo com que ocorra a conservação da quantidade de movimento, aquelas que o intervalo de tempo é muito curto, que são choques, colisões, explosões, empurrões e disparos de armas de fogo. Os choques podem ser classificados através do seu coeficiente de restituição. Quando o coeficiente de restituição, que é a relação entre a velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação, for zero, significa que após a colisão eles permanecem unidos, ou seja, com a mesma velocidade. Ocorre conservação da quantidade de movimento, mas não ocorre conservação da energia cinética, porque uma parcela da colisão é convertida em som, calor, deformação permanente. Já as colisões elásticas, também chamadas de perfeitamente elásticas, são aquelas que o coeficiente de restituição é 100%, é igual a 1, fazendo com que a velocidade de afastamento seja igual à velocidade de aproximação. Os corpos se separam, ocorre conservação da quantidade de movimento, não há deformação permanente, então toda a energia cinética se converte em energia potencial elástica e toda energia potencial elástica se converte em energia cinética. Então, há conservação da energia cinética do sistema. Você sabe que na prática esse choque não existe. É aquele em que a velocidade de aproximação, V1 menos V2, é igual à velocidade de afastamento, V2' menos V1'. Se o choque tiver um coeficiente de restituição que não é zero nenhum, ele seria parcialmente elástico. A estática é a parte da física que trata do equilíbrio de uma partícula ou do equilíbrio de um corpo extenso. Se for o equilíbrio de uma partícula, basta uma única condição, que é a resultante das forças externas ser zero para que a partícula permaneça em equilíbrio, ou em repouso, que é o equilíbrio estático, ou em MRU, que é o nosso equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dos corpos extensos deve obedecer às duas condições de equilíbrio simultâneas da estática, que são resultante das forças externas igual a zero e somatório dos momentos de todas as forças em relação a um certo eixo igual a zero. Lembre que momento, grandeza vetorial, também pode ser calculado através da palavra torque, torque ou momento de uma força, grandezas vetoriais. O teorema de Lamy é válido para ter as forças concorrentes coplanares e a partícula deve estar em equilíbrio. Você usa que a força F1 está para o seno do seu ângulo oposto alfa, assim como a força F2 está para o seno do seu ângulo oposto beta, assim como a força F3 está para o seno do seu ângulo oposto gama. Como, por exemplo, calcular as trações nos cabos desse semáforo conhecendo o seu peso. Momento de uma força, grandeza vetorial, que nós no ensino médio nos incomodamos principalmente com o seu módulo, que é dado pela relação entre a força e o braço da alavanca perpendicular à linha de ação dessa força. Então, momento, nós criamos um sentido de convenção, por exemplo, anti-horário positivo, horário negativo, e ele ficaria mais ou menos F vezes D, sempre colocando os sinais para tendência de rotação. Se a tendência de rotação for anti-horário, o momento vai ser positivo. Se a tendência de rotação for no sentido horário, o momento vai ser negativo F vezes D. Então, sempre pegando a força e multiplicando pela distância perpendicular da linha de ação da força até chegar no polo, até chegar no eixo referido de rotação, que no meu caso aqui é o ponto O. Essa grandeza vetorial é medida em Newton vezes metros. A alavanca interfixa é aquela que o ponto fixo, o nosso eixo, fica entre a força potente e a força resistente. Temperatura é a medida atrelada ao grau de agitação molecular. Quanto maior o grau de agitação molecular, maior é a temperatura. Quanto menor o grau de agitação molecular, menor a nossa temperatura. Não confundir o conceito de temperatura com o conceito de calor. Calor é uma forma de energia em trânsito, energia que transita entre corpos, até eles atingirem o equilíbrio térmico, ou seja, quando as suas temperaturas forem sempre se tornando tendendo a serem iguais. Calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor.
As escalas principais são graus Celsius, graus Fahrenheit e a do Sistema Internacional, que são kelvins. Tanto a Celsius quanto a Kelvin são centígradas, ou seja, graduadas em 100 subdivisões entre o ponto de gelo e o ponto de ebulição da água, entre o ponto de gelo e o ponto de ebulição. Já a Fahrenheit tem 180 subdivisões entre o 32 e o 212. As equações de conversão são Celsius sobre 5, Fahrenheit menos 32 sobre 9, Kelvin menos 273 sobre 5. Se a nossa prova da UEM final de semana cobrar 373,15 e 273,15, você vai poder marcar verdadeiro, porque ela continua sendo rigorosa e cobrando da gente o quê? Cobrando da gente as 100 subdivisões entre o ponto de gelo e o ponto de vapor. E para nós podermos fazer esses cálculos, nós usamos o teorema de Thales, como nós fazíamos nas aulas. Então, o que vai acontecer? Nós podemos fazer pelo teorema das proporções de Thales, ficando Celsius sobre 5, Fahrenheit menos 32 sobre 9, Kelvin menos 273 sobre 5. Já quando nós formos tratar da relação entre variações de temperatura, a variação em Celsius está para 5, então observe ΔT Celsius para 5, ΔT Fahrenheit está para 9, assim como a variação em Kelvin está para 5. Se eu igualar Celsius com Kelvin, as variações vão ser exatamente iguais. Simplifico o 5 de um lado com o 5 do outro, então variar de 8 graus Celsius significa variar de 8 kelvins. A dilatação linear ΔL é dependente do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação linear e da variação de temperatura. Se a variação de temperatura estiver em graus Celsius, o coeficiente de dilatação linear vai estar em graus Celsius a menos 1. Comprimento inicial no Sistema Internacional em metros, para que a dilatação também saia em metros. O que é dilatação? O que é variação? Final menos inicial. Comprimento final menos comprimento inicial. Já a dilatação superficial ou de área, ΔA, é dependente da área inicial, do coeficiente de dilatação superficial beta e da nossa variação de temperatura. Uma boa aproximação é que o beta seja 2 vezes o alfa, ou seja, a aproximação do coeficiente de dilatação superficial será aproximadamente o dobro do coeficiente de dilatação linear. Lembrando que a variação da área é a área final menos a área inicial. Já quando eu trato de dilatação volumétrica ou cúbica, é o ΔV, que depende do volume inicial, do coeficiente de dilatação volumétrica γ e da nossa variação de temperatura. Lembrando que uma boa aproximação é fazer o coeficiente de dilatação volumétrico 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Lembrando aquela relaçãozinha da aula, alfa, beta, gama, está para 1, está para 2, está para 3. A variação do volume é o volume final menos o volume inicial. A nossa dilatação dos líquidos diz que o ΔV aparente, ou seja, o ΔV de transbordamento, é dependente do volume inicial, do coeficiente de dilatação aparente e da variação de temperatura. Como tanto o líquido quanto o sólido, que é o recipiente, sofrem dilatação, para achar o gama de transbordamento, chamado gama aparente, é a diferença entre o gama maior e o gama menor, ou seja, o gama do líquido menos o gama do recipiente do sólido que nós temos aí como armazenador do nosso líquido. Isso para nós calcularmos aquilo que transborda o ΔV aparente. Então, lembrando, gama aparente é a diferença entre o gama maior, que é o gama do líquido, menos o gama maior, que é o gama do recipiente que contém esse líquido. Os dois dilatam. Quantidade de calor sensível é a nossa relação famosa, em que a quantidade de calor é dependente da massa, dependente do calor específico, que é característica de cada substância. Lembre que a água tem um dos maiores calores específicos que nós conhecemos aqui na Terra, então a água demora para esquentar, mas também demora para esfriar. Essa é a vantagem de ter elevado calor específico, já que quem tem baixo calor específico aquece rápido, mas também esfria
rápido. E dependente direta da variação de temperatura, é o famoso calor sensível a essa variação de temperatura sem mudar de estado físico. Quando muda de estado físico, nós usamos, durante uma mudança de estado físico de uma substância pura, aquela lei que diz que a temperatura permanece constante desde que a temperatura permaneça constante. Então a relaçãozinha matemática que nós usamos é o Q igual a ml, massa vezes o latente de mudança de estado físico. É dado lá na prova o latente de fusão do gelo, mais 80 calorias por grama. Se for o latente de solidificação, é menos 80 calorias por grama. Se for o latente de vaporização, é mais 540 calorias por grama. Se for o latente de transformação contrária, se a vaporização é do líquido para o vapor, é mais 540 calorias para cada 1 grama passar do estado líquido para o estado de vapor, do vapor para o líquido, que é a nossa famosa condensação, coloca um sinal de menos na frente, menos 540 calorias por grama. A definição de capacidade térmica ou capacidade calorífica de um corpo é a quantidade de calor que esse corpo recebeu ou cedeu pela variação de temperatura que ele sofreu. Se no lugar do Q nós colocarmos mc ΔT, simplifica o ΔT em cima com ΔT embaixo e chegamos a uma famosa relação entre a capacidade térmica, também chamada capacidade calorífica, sendo igual a massa vezes o calor específico. Então, capacidade térmica depende da massa. Calor específico não depende da massa, e sim da substância que nós estamos tratando. O princípio das trocas de calor diz que o somatório de todas as quantidades de calor envolvidas no processo tem que ser sempre igual a zero. A quantidade de calor cedida por alguns mais a quantidade de calor recebida por outros vai totalizar zero. Então, o calor fica distribuído entre os corpos que estarão contidos no nosso recipiente de paredes adiabáticas chamada calorímetro, o recipiente onde ocorrem as trocas de calor, fazendo com que não entre nem saia em relação ao sistema externo calor. Então o calor vai ser trocado apenas entre os corpos que estão dentro do nosso recipiente. Do estado sólido para o estado líquido é fusão, do líquido para o sólido é a nossa solidificação, do sólido direto para o vapor é a sublimação e do vapor para o sólido é a sublimação ou ressublimação. Do líquido para o vapor é a vaporização, do vapor para o líquido é a condensação. Do gás para o líquido é a nossa famosa liquefação. A curva de mudança de estado diz que à medida que a pressão aumenta, para a grande maioria das substâncias, a temperatura de mudança de estado físico também aumenta. Isso é válido para a grande maioria das substâncias. Já as exceções, água, prata, bismuto, antimônio e ferro, são exceções, e a água, quando aparece nas provas, provavelmente seja água, ela é exceção apenas do sólido para o líquido e do líquido para o sólido. Então, a água tem exceção da transformação do estado sólido, gelo, quando se transforma em água, água quando se transforma em gelo. Ou seja, quanto maior a pressão na fusão e na solidificação, ocorrerá uma diminuição da temperatura de fusão e solidificação. Então, o aumento da pressão vai diminuir a temperatura de fusão e solidificação. Então, se você vai patinar no gelo, o aumento da pressão facilita você mudar de estado físico. Você consegue derreter, por exemplo, num rink de patinação, gelo a -8, fazendo pressão com patins que você colocou para patinar no gelo. O aumento da pressão vai fazer com que derreta o gelo em contato com a lâmina do patins, fazendo com que você possa deslizar sobre ela com essa quantidade de líquido que acabou sendo gerada com o aumento da pressão na mudança do sólido para o líquido. Então a água é exceção durante a passagem do sólido para o líquido e do líquido para o sólido, ou seja, com o aumento da pressão, eixo Y, acompanhe, com o aumento da pressão nós teremos diminuição da temperatura de fusão e solidificação. Lembrando que o ponto em que coexistem sólido, líquido e vapor é o chamado ponto triplo ou tríplice. Lembrando que eu vou ser gás quando eu, vapor, estiver acima da minha famosa temperatura crítica. Já abaixo da temperatura crítica, eu, gás, passo a ser vapor. Então, durante
a liquefação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, nós teremos que ter uma diminuição de temperatura e um aumento de pressão para que eu possa sair da região gasosa e passar para a região líquida. Então eu devo resfriar, ou seja, diminuir a temperatura do gás abaixo da temperatura crítica e ao mesmo tempo aumentar a pressão para que eu possa transitar do estado gasoso para o estado líquido. A dilatação anômala da água ocorre na faixa de 0 a 4 graus Celsius. A água que deveria dilatar de 0 a 4 faz o contrário, ela se contrai de 0 até 4, fazendo então com que a densidade, à medida que o volume diminui, ela passe a aumentar de 0 até os nossos 4 graus Celsius, devido à presença das famosas pontes de hidrogênio. O calor pode se propagar por condução, convecção e irradiação, também chamada radiação. A condução é regida pela famosa lei de Fourier, do fluxo de calor, que dimensionalmente é igual a potência, calor sobre tempo. O fluxo de calor depende do coeficiente de condutividade, ou também chamado condutibilidade térmica, depende da área da secção transversal, depende da variação de temperatura e é inversamente proporcional à espessura, ou também chamado comprimento da barra através da qual ocorrerá o nosso fluxo de calor. Então, o fluxo de calor por a condução de calor não ocorre no vácuo, pois é de molécula para molécula e ocorre principalmente com os materiais no estado sólido. A propagação de calor, a transmissão de calor por convecção, ocorre exclusivamente com fluidos, que são líquidos e gases devido à diferença de densidade. O ar quente menos denso sobe, o ar frio mais denso desce, criando as famosas correntes de convecção. Como ele é feito de molécula para molécula com transporte de matéria agora, diferente da condução que era sem transporte de matéria, aqui nós vamos ter deslocamento de matéria, então não dá para correr com sólido, apenas com fluidos devido à diferença de densidades. Esse é o calor por convecção, que também não ocorre no vácuo. No vácuo é através das famosas ondas que se propagam no vácuo através de campos elétricos perpendiculares aos nossos famosos campos magnéticos, as ondas eletromagnéticas de Maxwell. O calor do Sol chega até a Terra através da faixa do infravermelho, da radiação visível, do ultravioleta, na temperatura média do Sol lá, os seus superficiais 5.000 kelvins, fazendo então com que a gente receba aqui radiação através do infravermelho, do ultravioleta e da radiação visível. Os gases perfeitos, os gases ideais, obedecem à famosa equação de Clapeyron, PV igual a nRT. As condições para eu converter um gás real o mais próximo de um gás ideal é tornar esse gás o menos denso possível, ou seja, o mais rarefeito, baixando a pressão e, ao mesmo tempo, se possível, aumentando a temperatura, para que o seu comportamento real passe a parecer de comportamento ideal, perfeito, colisões perfeitamente elásticas, que ocorrem somente devido às interações de choques entre as moléculas de gás, nenhum outro tipo de interação. Esse gás ocupa o volume do recipiente que o contém. As partículas de gás obedecem às leis da dinâmica. As colisões são de curta duração, para que nós possamos tratar da conservação da quantidade de movimento. As variáveis de estado são pressão, volume e temperatura. A equação geral dos gases é, se nós isolarmos a constante universal dos gases R, fica P1V1 sobre N1T1. Lembrando que o N1 aqui na frente é o número de mols na situação inicial. Na situação final, P2V2 sobre N2T2. Lembrando que N2 seria o número de mols na situação final, caso a questão venha trazer alguma válvula que altere no nosso recipiente
sobre o gás ideal o número de mols da situação inicial e da situação final, sempre nós poderemos utilizar a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, onde P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols, lembrando que o número de mols é calculado pela relação entre a massa do gás e a sua massa molar, o R é a nossa famosa constante universal dos gases e T é a temperatura que tem que estar em, presta atenção, kelvins. Ótimo. Transformação isotérmica. Isotérmica é aquela cuja temperatura permanece constante. Logo, a nossa curva vai ser uma hipérbole no gráfico PV, as várias famílias de isotermas. Repare que a isoterma que está mais afastada da origem tem uma temperatura superior à isoterma que se encontra mais próxima à origem. Então, sendo a temperatura constante, a relação que nos auxiliaria seria P1V1 igual a P2V2, já que a temperatura permanece constante ao longo de uma transformação isotérmica. As transformações isobáricas são aquelas em que a pressão permanece constante, fazendo com que a relação Vt, volume e temperatura em kelvins, seja de grandezas diretamente proporcionais, e o gráfico é uma reta inclinada que passa pela origem. Já as transformações isocóricas, isométricas ou isovolumétricas são aquelas cujo volume permanece constante. E o gráfico PT, pressão pela temperatura em kelvins, é de grandezas diretamente proporcionais. Se a pressão aumentou, a temperatura em kelvins aumenta na mesma proporção. E a nossa curva característica é uma reta que passa pela origem, mostrando a nossa isócora, curva em que o volume permanece constante. A termodinâmica relaciona o calor, relaciona o trabalho, relaciona a variação da energia interna. Se o volume aumenta, nós afirmamos que o gás realiza trabalho, é a nossa famosa expansão gasosa, fazendo com que o trabalho seja positivo. Trabalho de expansão é trabalho positivo. Se o volume diminui, é uma compressão gasosa, a gente afirma que o gás recebe trabalho do agente externo, logo o trabalho vai ser negativo. Se o volume permanecer constante, nós afirmaremos que a transformação é isocórica, isométrica ou isovolumétrica, ele nem realiza nem recebe trabalho, e o nosso trabalho então é igual a zero. A energia interna de um gás monoatômico, ele tem 3 graus de liberdade, ou seja, translação em x, translação em y e translação em z, não tem rotação, gás monoatômico, ficando com 3 meios de nRT. Então, em gases monoatômicos, 3 meios de nRT, gases diatômicos, 5 meios de nRT, o grau de liberdade é 5, 3 translações e 2 rotações, e os gases poliatômicos, nós faremos 3 translações e 3 rotações em todos os eixos, e nós teremos o grau de liberdade sendo 6. Então, nós iríamos para 6 meios de nRT para gases poliatômicos. Se a temperatura aumenta, a energia interna, que é a soma de todas as energias cinéticas de todas as moléculas que compõem o gás, aumenta, fazendo com que a sua variação seja positiva, significando um aquecimento do nosso gás. Se a temperatura diminuir, quem diminui é a energia interna, que é dependente direta dela, fazendo com que a variação da energia interna seja negativa, fazendo com que ocorra um resfriamento. Se a temperatura permanecer constante ao longo do processo isotérmica, a energia interna vai permanecer constante, não sofrendo em momento algum variação da energia interna. É a nossa famosa transformação isotérmica, aquela em que o ΔU é igual a zero. Calor recebido é calor positivo, calor cedido é calor negativo. Transformações lentas são chamadas transformações rápidas são chamadas transformações adiabáticas. Transformações lentas são aquelas ali de cima, as transformações isotérmicas. Então, retificando, transformações rápidas que devem aparecer na prova são as famosas transformações que não dão tempo de trocar calor, que são as chamadas transformações adiabáticas.
ΔQ igual a zero. A lei da conservação da energia é a primeira lei da termodinâmica, Q igual a ΔU mais o trabalho, a quantidade de calor recebida pelo gás. Parte dela serve para variar a energia interna do gás, isto é, a sua energia cinética, o seu grau de agitação molecular. O restante serve para realização ou recebimento de trabalho. Se nós tivermos a nossa famosa transformação adiabática, a transformação rápida, não dá tempo de trocar calor, zero igual a ΔU mais o trabalho, então a variação da energia interna vai ter sinal contrário ao trabalho. Então, se o gás sofrer um aquecimento, o ΔU é positivo, então o nosso trabalho vai ter que ser negativo, ou seja, ele vai sofrer uma compressão. O agente externo realiza trabalho sobre ele. O gás recebe trabalho do agente externo. Então, por exemplo, uma compressão com uma bomba de encher uma bola de basquete é uma compressão rápida, é uma compressão adiabática. O ar que está lá dentro sofre um aquecimento enquanto nós realizamos trabalho sobre a bomba. Compressão rápida é compressão adiabática. Já ao contrário, é a nossa expansão adiabática. O gás sofre resfriamento a hora que nós abrimos a válvula do nosso spray, do nosso aerosol, do nosso desodorante, fazendo com que o gás sofra uma expansão. Então, o gás vai realizar trabalhos sobre a atmosfera. Então, as expansões rápidas, chamadas expansões adiabáticas, o gás realiza trabalho e, ao mesmo tempo, ele sofre um resfriamento. Essas são as transformações adiabáticas, campeãs de audiência no nosso vestibular da Universidade Estadual de Maringá. A segunda lei da termodinâmica diz que não existe máquina térmica perfeita que, trabalhando entre duas temperaturas, consiga converter 100% do calor que recebe em trabalho útil. Então, o rendimento sempre será menor que 100%, até o da máquina de maior rentabilidade, de maior rendimento, chamada obedecer ao ciclo de Sadi-Carnot. A máquina de Carnot, sentido horário para o ciclo, é aquela em que nós teremos o rendimento máximo entre duas temperaturas. Ela é formada de 4 transformações, 2 isotérmicas e 2 adiabáticas intercaladas. Se o ciclo de Carnot estiver no sentido horário, a nossa convenção é máquina de Carnot. Se ele estiver no sentido anti-horário, é refrigerador de Carnot. Lembre que o ciclo de Carnot, obedecendo à máquina de Carnot, retira calor da fonte quente, realiza trabalho e o restante é cedido para a fonte fria. A área do gráfico PV nos dá numericamente o trabalho de expansão. Lembrem que o rendimento do ciclo de Carnot é dado pela relação, acompanhem, 1 menos temperatura da fonte fria em kelvins sobre temperatura da fonte quente também em kelvins. Então, não utilize temperatura em graus Celsius e sim em kelvins a hora que você for calcular o rendimento da máquina que obedece aí ao nosso Sadi-Carnot, o rendimento máximo. E se é uma transformação cíclica, o ponto de partida retorna, ou seja, tem as mesmas condições do ponto de chegada, fazendo com que a variação da energia interna seja igual a zero numa transformação fechada ou chamada transformação cíclica. Bem, pessoal, estamos acabando aqui a parte de mecânica com a parte de termologia. Para não ficar muito extenso e cansativo, acredito que nós devemos postar assim que a internet carregar esse vídeo, fazendo então com que a gente tenha mais um tempinho depois para poder gravar as outras partes da física, já que no meu relógio aqui se fazem 6h17 da manhã e daqui a pouco nós temos a primeira aula. Um grande abraço a todos, espero que, mesmo cansativa, tenha valido a pena você revisar cada um dos principais tópicos. Aquele abraço do professor Samuel, estamos juntos aí por um só ideal, que é a tua aprovação no vestibular da Universidade Estadual de Maringá, e aquele que não for usar para o UEM, que utilize a nossa revisão para outras provas. Desejo todo o sucesso do mundo, aquele abraço,
nos adicionem no grupo fechado Física 2 sem acento, em minúscula, para que nós possamos, nós as 3.000 pessoas que estão lá, possam retirar as dúvidas um dos outros, dividir para multiplicar. Fui. Tchau.